Eu convido os amados irmãos a abrirem uma palavra que está em... Vamos ler em Marcos 4, 35 ao 41, amém? Marcos 4, 35 ao 41. Engraçado, irmão, que essa palavra é aquela palavra quando Deus entra no barco com seus discípulos, né? E tem aquele grande vendaval. Engraçado que ela é citada nas Escrituras em 3 passagens, né, pastor? 3 passagens é citada a mesma palavra. Mas nós vamos acompanhar ali em Marcos hoje, amém? Amém. Todos já abriram? Amém. Aqui fala, Marcos 4,35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguiram. Logo uma forte tempestade, fala para o seu irmão, uma forte tempestade. Por favor, irmãos, não conversem. Deus tem hoje uma bênção para você, amém? Uma forte tempestade e se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que ameaçou a encher-se de água. Próximo. Jesus dormia na parte de trás do barco. Fala para o seu irmão. Jesus dormia. Jesus dormia. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram, chamando: mestre, vamos morrer. E o Senhor não se importar. Próximo. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquietai-vos. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Próximo. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Fala para o seu irmão aí do lado. Por que tem medo? Você não tem fé? Balança ele. Você não tem fé? Quem é este? Aí os discípulos ficaram apavorados, né? E admirados. Em 4:41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Parou por aqui, né? Gente, Jesus estava lá perto da Galileia. E aí ele estava lá ensinando. Ele passou o dia inteiro ensinando. E era cansativo, porque uma multidão lhe acompanhava. E aí, gente, chegou a noite, ele falou bem assim: vamos atravessar para o outro lado. Por que ele ia atravessar? Mas lá na frente eu vou falar. E aí eles foram atravessar por outro lado, e os discípulos foram ali te seguindo, né, lhe acompanhando. E aí, como ele ficou a noite toda ensinando, ele estava cansado. Aí o texto fala que ele pegou e foi dormir, né, porque ele estava cansado. E aí veio uma tempestade muito grande, ondas de 6 metros, 7 metros, e começaram a encher o barco de água. E os discípulos ficaram assustados. Será por que isso? Será que ele já sabia que ia ter aquela tempestade? Participem aí, irmãos. Vamos participar. Pode dar um glória a Deus, um aleluia. Pode falar amém. Vamos participar. Nós somos o povo avivado do Senhor. Amém? E aí? Ele já sabia que ia ter aquela chuva? Já, irmãos. E por que ele foi dormir então? Deixou o povo sofrer lá? Amados, o caminhar com Deus é um ensinamento. E tem as aulas práticas e as aulas teóricas. Amém? Às vezes você está passando uma tempestade na sua vida hoje. Dá glória a Deus, aleluia. Sai daqui motivado. Né? Às vezes a gente vê uma palavra tão abençoada e a gente sai daqui: nossa, Deus é tremendo. Deus é fiel. Nossa, eu posso tudo em Cristo Jesus. Nossa, meu coração está transbordando em fé.
mas chega na segunda-feira, na terça, na quarta-feira, aquela chama já vai se apagando. Às vezes nós não somos assim. Nós saímos aqui dando glória a Deus e aleluia. Ou a gente vai encontrando alguém na rua, a gente vai falando do amor de Cristo. A gente vai dizendo do amor, de como Ele é bom, de como Ele opera em nossas vidas. Mas aí, como vai passando os dias, a gente vai esfriando esse amor. Por isso que a palavra fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E nós devemos sempre estar ouvindo, estar sempre estudando, navegando ali nas Escrituras, para que nosso coração fique sempre transbordando em fé. Amém? Então, o caminhar com Deus, ele é uma aula prática. Tem aulas práticas e aulas teóricas. Eles passaram ali, o texto anterior fala que os discípulos e a multidão passaram o dia inteiro acompanhando Jesus. E Jesus pregando, e Jesus curando, Jesus libertando. E ali era uma aula teórica, né? E aí ele foi atravessar para outra margem e falou: eita, chegou a hora. Fala para o seu irmão, vai chegar a sua hora. Da sua aula prática. E aí, irmãos, chegou a hora da aula prática deles. Não adiantava nada. Deus está ali do lado, a chuva vinha, eles iam ficar, oxe, você já foi criança que você arrumou uma briga na escola, aí você ia confiando no seu amigo que era grandão? Oxe, que isso, vai mexer comigo, aí dá uma cutucada no outro, para o outro resolver por você. Às vezes nós não somos assim. E aí, se Jesus estivesse lá do lado deles, eles iam cutucar, vai, resolve aí. Mas Jesus não, estava lá embaixo dormindo. O seu travesseiro, o texto fala que era um travesseiro, outros textos falam que é uma almofada. Jesus estava descansando. E eles falaram: agora vamos testar eles. E aí quando veio aquela tempestade imensa, aquelas ondas imensas, o barco começou a encher de água. E é um barquinho pequeno. E aí eles começaram a ficar apavorados, começaram a ficar com medo. E às vezes nós somos assim. Nós lemos a Bíblia, nós recebemos uma palavra de algum líder, de algum pastor, de algum líder nosso. E às vezes você fala com algum líder: cara, estou com um problema aí. É isso, é isso, é isso, é aquilo. E o seu líder, o seu pastor fala: Deus é contigo, irmão, vai que vai dar certo. Aí você sai, né? Não, vai dar certo. Não vai dar certo. Aí você tropeça: nossa, será que vai dar certo? Será que Deus é comigo mesmo? Você espera uma bênção num dia, aquela bênção não acontece. Aí é onde nós já começamos a duvidar. Ei, Deus, você realmente existe? Ei, Deus, você realmente ainda faz milagres? Onde começamos a duvidar. Onde começamos a botar Deus à prova. Mas não é a prova do seu amor. Mas não é aquela prova gostosa do seu galardão. A gente coloca Deus na parede. E aí, Deus, faz o milagre que você prometeu. Me tira dessa situação. Cura meu ente querido ali, meu filho, minha esposa, meu marido. Não, gente, no momento, no dia ruim, é que nós devemos ter fé. É no dia ruim que nós devemos colocar o joelho no chão e clamar a Deus. É no dia ruim que você deve falar: Deus, eu não posso na minha força, mas contigo eu posso todas as coisas, porque Cristo é mais do que vencedor. Cristo, nós em Cristo somos mais que vencedores. A palavra fala que se nós crermos, nós faríamos maravilhas ainda maiores do que Cristo fez. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Deus é bom, amém? Existem duas declarações nesse texto. Duas declarações. Irmãos, queria pedir para vocês não conversarem, amém? Porque quem está aqui na frente se perde todo. Amém? Deus tem uma bênção, não deixe o diabo roubar a sua bênção, amém? Nesse texto existem duas declarações. Primeira, as tempestades da vida, elas existem e elas são inevitáveis. Às vezes, você vai passar por coisa que você vai ter que passar. É inevitável.
Aquilo ali vai servir para Deus forjar o seu caráter, Deus forjar o seu coração. Então é inevitável. Tudo que você está vivendo hoje é inevitável para que amanhã você seja um homem ou uma mulher de Deus mais forte. Amém? Tudo que você está vivendo, você precisa viver. Então não pense que é só você que passa por provações, por dificuldades. Eu também passo, o irmão também passa, a irmã também passa. Não é só você que está sofrendo. Não é só você que está passando por uma luta. Mas eu tenho uma boa notícia, amém? O nosso Deus, Ele continua operando milagres. O nosso Deus, Ele continua tremendo. O nosso Deus continua sendo o Deus dos deuses. O nosso Deus é o Jeová Jireh. É o Jeová Rafá, aquele Deus de milagres. Segunda declaração: as tempestades são imprevisíveis. Muitas vezes elas são inevitáveis e acontecem em dias normais. Fala para o seu irmão, em dias normais. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio. Os bonitos também passam por provações. Os feios também passam. Os ricos têm provações, irmãos. Eu tenho muitos clientes ricos, milionários. Às vezes eu vou na casa de clientes que eu falo assim, nossa. No mesmo momento esse que vem o pensamento, mas eu repreendo. Que às vezes eu vou em umas mansões que aí eu penso, nossa. Aí que a gente vê que a gente é pobre. Mas pobre é o diabo, porque nós somos donos do dono do ouro e da prata. Amém? Nosso Deus é rico e nós somos herdeiros dele. Amém? Mas às vezes nós vamos em umas mansões que a gente fica assim, nossa, que isso existe. Nossa, esse quarto. Tem quartos do tamanho dessa igreja, gente. Suítes. Então não importa se você é rico, se você é pobre. Os ricos passam dificuldades. Eu tenho clientes milionários que têm problemas com os filhos. Problemas afetivos. Problemas familiares, de relacionamento. Às vezes não tem relacionamento nenhum com os filhos. E vive ali uma família totalmente desequilibrada, desestruturada. Então, não é só eu e você que tem problemas. Todos têm. Então, na segunda declaração, não importa se você é rico, é pobre, é feio, é bonito. Se você tem um cargo alto no seu trabalho. Se você tem um cargo mais baixo da sua empresa. Deus é por você. Deus, Ele ouve o que você está pedindo. Ele ouve a sua petição. Ele ouve os seus desejos mais sinceros do seu coração. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse deserto vai passar. Não acabou. Deus não deu a última palavra ainda. A última palavra vem do Senhor, amém? Deus não deu a última palavra na sua vida ainda. A última palavra vem do Senhor. Gente, lá voltando no texto, ilustrando naquela geografia muitos lugares falava lá que era um mar, mas na verdade, né? A geografia daquele lugar ocorreu isso. O mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um lago. Ele ficava entre montanhas muito altas e aquela água ficou apossada ali entre uma montanha e outra, só que era muito grande. Você olhava assim na imensidão, você só via água. Então, por isso que muitos relatam que era um mar, porque era um mar de água, mas na verdade era um rio. E aquele lago também era conhecido como o Lago de Genesaré, ou de Tiberíades, ou Guinassar. No Velho Testamento, em Números 34:11, ou em Josué 13:27, o Mar da Galileia também é chamado de Quinerete. Então, eu estudando mais sobre esse texto hoje,
estudando grandes filósofos, grandes estudiosos aí da palavra de Deus, das Escrituras, eles relatam isso, né? Que não era um mar, era um lago. Mas como um lago fazer ondas desse tamanho, como num lago a pessoa passar por um grande incidente como esse, de pontos de ondas de 7 metros a invadir um barco. Mas porque aquilo foi Deus que fez para testar o caráter daqueles homens. É porque, como eu falei para vocês logo agora há pouco, o andar com Deus tem aula prática e aula teórica. Vai chegar o dia de você passar pela aula prática. E eu pergunto para vocês, vocês estão preparados? Quando Deus te colocar à prova, você está preparado? Você está se preparando? Eu sempre falo para os corretores que eu treino, o lugar certo de errar é na hora do treino. Na hora do vamos ver, na hora da vera, não é o lugar de errar não. Você tem que estar preparado. E aí? Você está treinando? Deus não te chamou para ficar no banco. Deus não te chamou para esse banco. Deus te chamou para fazer a obra dele, para levar a palavra de Deus para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão no cativeiro, no engano de Satanás. Ah, você até vem para a igreja, mas você não firma. Você não leva a palavra de Deus a sério. Deus vai te colocar à prova. Toma decisão na sua vida. Deus manda dizer, igreja, toma decisão. Não é mais momento de brincar. Deus está à porta aí. Olha o tanto de coisas malignas que está acontecendo nesse mundo. Deus está próximo da sua vinda. Deus está voltando. Então você pode ouvir nesse banco aí a palavra de Deus. Você pode ouvir. Você pode ficar aí 3 anos ouvindo, 4 anos, 5 anos. Mas Deus te chamou para experimentar. Experimentar como Ele é bom. Experimentar das suas maravilhas. Experimentar do seu amor. Experimentar o melhor de Deus. E você só vai experimentar quando você tomar direção. A direção da palavra, a direção do seu ministério. Quando você puder falar lá para o povo de fora das maravilhas que Deus fez e tem feito na sua vida. Então Deus te chamou para experimentar. E nesse texto, tem 3 perguntas aqui interessantes nesse texto. Né? Tem pergunta que foi feita de Jesus para os discípulos. Teve perguntas que foram feitas dos discípulos para Jesus. A primeira delas, dos discípulos a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? E eu sei que às vezes você tem perguntado a Deus. Deus, não te importa que eu pereço? Deus, não te importa que eu estou passando por isso, você não está vendo? Às vezes você já se perguntou, Deus, onde está você? Você não está vendo a minha luta, a minha aflição? Onde está o Senhor? Temos que entender, amados irmãos, que o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. E quando Deus ele demora, Ele não está demorando. Ele está caprichando, amém? Ele está preparando a sua bênção. E Ele também está preparando, Ele está esperando que você se posicione. Não adianta você estar passando por uma luta e você quer que Deus tire da luta, se você não está fazendo o correto perante Deus, perante a Bíblia Sagrada, perante as Escrituras.
É tempo de correção, irmãos. É tempo de a gente andar na linha, no plumo, de a gente andar em direção ao alvo que é Jesus. Aleluia! O tempo da brincadeira já acabou. E eu me coloco nisso. Então essa foi a primeira pergunta interessante que tem nesse texto. E nessa pergunta é onde às vezes tem as dúvidas, né? Será que Deus existe? Será que Deus está vendo a minha aflição? Será que Ele me ouve? E por mais que a gente tenha fé, nos dias ruins, às vezes falamos isso, blasfemamos contra o Senhor. Misericórdia. Pedimos perdão, Senhor, nessa noite, amém? A segunda pergunta está no verso 40. Aí já é uma pergunta de Jesus aos discípulos. Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Como sois assim tão tímidos? Será que vocês não têm fé? É a pergunta que Deus fez aos discípulos. E a pergunta que eu faço para vocês. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui nessa noite já teve uma experiência com Jesus, amém? Amém. Alguém não teve uma experiência com Jesus ainda? Pode levantar a mão, amém? Alguém nunca teve? Então, todos já tiveram aqui uma experiência com Jesus. Então, nós podemos afirmar que Deus existe, amém? Amém. Então, ele pergunta: por que sois tão tímidos? Porque não tendes fé? Pensa comigo, lá em João 11, em outro texto, lá em João 11, quando Marta, estava com seu irmão Lázaro, doente. Aí tinha Marta e tinha Maria, duas irmãs de Lázaro. Foram aquelas que, Maria foi aquela que lavou, os pés de Jesus, colocou um bálsamo ali cheiroso, era caro. Naquela época, quem tinha um bálsamo era como um perfume importado. Esses perfumes de 3, 4, 5 mil reais que tem hoje. E ela pegou, secou, lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. E aí Marta estava com seu irmão Lázaro doente. E ela mandou um mensageiro lá chamar. Aí ela falou: fala para Jesus que está enfermo a quem ele amas. Será que o homem era amado? Era conhecido como aquele a quem Jesus ama? Será que Lázaro era amado? Você também é conhecido assim, irmão. Como aquele que Jesus ama. Como aquele que Jesus ama. Aquela menina dos olhos de Jesus. Aquele menino, aquele rapaz dos olhos de Jesus. Você é conhecido assim também. Então Lázaro era muito querido por Jesus. E a sua irmã fala, mandou um mensageiro. Aqui fala, Jesus estava a um dia de viagem de Betânia. O mensageiro gastou um dia para chegar. O mensageiro saiu louco a cavalo, chegou lá em um dia. E aí ele chegou lá, falou para Jesus. Jesus estava ensinando naquela cidade. E ele falou: olha, aquele a quem você ama está enfermo, Lázaro. E ele só falou isso. Já pensou se fosse seu irmão ou o seu filho? Você ia falar o quê? Por favor, mensageiro, fala para Jesus largar todos os seus compromissos, cancelar toda a sua agenda e que ele possa vir aqui correndo, em nome de Jesus, que ele venha depressa. Você não ia falar assim? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, não é verdade? Mas ele só falou isso, Marta mandou dizer que está enferma quem você amas. E ele gastou um dia de viagem para ir e um dia de viagem para voltar. Só que antes dele voltar, Jesus disse a ele: diga a Marta que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que Deus seja glorificado.
mas que ele já está morto e sepultado. Aí ele voltou. Mais um dia de cavalo para voltar, mais um dia de viagem. Então já foi 2 dias, né, que ele estava morto. E aí chegou lá e falou, ó, Marta, Jesus estava lá ensinando e ele falou o seguinte, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado, mas seu irmão já está morto. E ele já está sepultado há 2 dias. Imagina o nó na cabeça de Marta. Ué, mas como ele já está morto e a enfermidade não é para a morte? Imagine, gente, o nó que deu a cabeça daquela mulher. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando um momento difícil. E você imagina, não tem mais jeito. Acabou tudo. Não tem mais jeito essa situação. Deus não me ouve. Deus não está me escutando. Aqui não pareceu que faltou compaixão de Jesus, que faltou amor, que faltou ele dar importância à situação? Não é isso que nós podemos entender? Que ele ouviu o recado e falou, não, fala para ela que pode voltar, que não é para a morte, mas que já está morto, e já tem 2 dias, já está sepultado. E ele não deu muita importância. É isso que o texto relata. E naquela cidade, naquele povo, tinha uma crença, né, que quando uma pessoa morria, em até 3 dias ela podia ressuscitar. Por quê? Existia uma doença que a respiração ficava quase zerada e a pessoa era dada como morta. Não tinha ali médicos como tem hoje, não tinha autópsia, não tinha laudos, né, técnicos como fazem hoje no IML. Então, a medicina era bem atrasada e não tinha como avaliar como a pessoa de fato tinha morrido ou não. Então existia uma doença que ela deixava a pessoa paralisada e um sono profundo. E ela poderia ficar nesse estado até por 3 dias. Então, como tinha essa doença, os nativos daquela região, né, os sacerdotes, eles achavam que a pessoa podia ficar morta até 3 dias. E aí depois a pessoa acordava naturalmente, alguns sim, outros não. E a pessoa, nossa, ele ressuscitou com 3 dias. Mas não, era essa doença. Jesus já sabia de tudo isso. Você acha que Jesus não sabe do seu problema? Você acha que Jesus não sabe do que você está passando? Ele não está surdo não, irmão. Ele está te ouvindo. Mas ele está esperando você se posicionar. Ele está esperando o momento certo dele agir. Ele está esperando você dizer, Deus, eu não consigo com as minhas forças. Porque com certeza você está confiando ainda nas suas forças. Que você pode resolver, que você pode fazer. Que outra pessoa vai resolver o problema por você. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Reconheça que você não pode nada e que Deus é soberano sobre a sua vida. Reconheça que na sua força você não vai para lugar nenhum, mas que Deus irá fazer na sua vida. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Então, quando ele chegou lá, recebeu aquele recado, ele falou para os seus discípulos, Lázaro já morreu, já foi. E aí o emissário volta, né, mais um dia de viagem, chega lá e fala para Marta, ó, ele mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Mas Lázaro já está morto e sepultado. Já pensou se você está orando por um parente e chega esse recado? Vai falar, esse cara é doido, esse é um falso profeta. Como meu ente querido, isso não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, mas ele já foi sepultado, já está dentro do caixão. Às vezes nós não íamos achar isso. Esse cara está doido, isso é um falso profeta. Mas é como eu falei, como tinha essa crença lá no povo, de até 3 dias a pessoa poder acordar novamente, ressuscitar, Deus esperou, irmão, 4 dias para ele aparecer.
O texto fala que depois de mais 2 dias, um dia de viagem do mensageiro para ir, outro para voltar, Deus esperou mais 2 dias para poder manifestar a glória dele, para que todos pudessem ver que ele é Deus, ele era o mais sincero, mais eterno filho realmente de Deus, porque as pessoas duvidavam. E ele queria mostrar para aquele povo que realmente ele era o filho do Deus Altíssimo. E às vezes você está achando que está demorando, mas não. Como nesse texto fala, que Deus esperou mais 2 dias, a pessoa já devia estar fedendo. Deus foi lá e fez a glória, ressuscitou ele. E eu declaro na sua vida, esse problema que você está passando, Deus vai te ressuscitar. Deus vai ressuscitar a sua fé. Deus vai ressuscitar tudo que você perdeu. Ele vai restituir tudo que foi perdido na sua vida. Tudo que foi perdido na sua família, em nome de Jesus. Deus está agindo nesse momento na sua casa, no seu casamento. Deus está agindo no seu emprego. Se você não tem um emprego ainda, Deus está preparando. Deus manda te capacitar, porque Deus está preparando uma porta de emprego. Em nome de Jesus. Para aquele que ganha pouco, Deus está preparando uma empresa. Eu vejo o CNPJ e Deus entrega na sua mão. Abra a mão e receba. Abra a mão e receba. Deus está entregando aqui hoje CNPJ para vocês. Deus está entregando chaves de casa própria, chaves de carro próprio, um carro quitado. Deus está dando nessa noite. Deus está abrindo a sua mente. Deus abre aqui nessa noite mentes de várias pessoas para a sua obra, para o seu ministério. Deus está entregando ministérios aqui hoje. E Deus vai te chamar. Se você ficar sentado e não quiser pegar seu ministério, Deus vai preparar outro no seu lugar. Mas a sua vez vai passar. Amém? Então Deus manda te falar, prepara-te. Prepara, irmão. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus não te abandonou. Deus sabe de tudo que você está passando. Deus está preparando o melhor para você. Amém? Então, irmão, quando nós oramos e pedimos a Deus, Deus me ouve, Deus ressuscita esse sonho, Deus faz isso por mim, pela minha família, pelo meu emprego, e não está acontecendo, é porque Ele está preparando o melhor. Ele está preparando o melhor na sua vida. E, gente, o deserto é onde o nosso caráter é formado, onde o nosso caráter é forjado. E tudo que é forjado fica resistente. Não é qualquer coisa que vai mudar seu caráter depois. Não é qualquer coisa que vai te afastar da presença do Senhor. Porque Deus está te forjando o seu caráter, o seu coração. Ele está forjando a sua família. Ele está preparando uma família para você que não tem uma ainda família. Família que eu falo é aquela família mais próxima, de homem, mulher e filhos. Deus está preparando. Deus não se esqueceu de você, irmãos. Nós estávamos comentando hoje, nós passamos assim por dificuldades financeiras desde outubro do ano passado. Nós viemos de uma equipe com 13 corretores, imobiliária cheia, bombando, visitas. Todo dia, tinha dia que eu não conseguia nem passar os leads para os corretores. Tinha dia que era 50 leads por dia. Tinha dias de mais movimento que era 50 leads, né? O lead é um cliente, é um contato novo de um cliente. E eu não sou acostumado a ter problema de dinheiro, irmãos. Mas de outubro para cá, com esse negócio de Copa do Mundo, de novas eleições, de um ganha, o outro vai fazer alguma coisa para tirar, aí vem novo governo, muda tudo. Então, assim, como o mercado imobiliário, vários outros mercados sofreram, né, pastor Orlando? O mercado de carro também, compra e venda de carros, padaria, comércio, lanchonete, empréstimo. Tem amigos que trabalham tem escritórios de financiamento, de empréstimo. Então, todos sofreram, todos vêm sofrendo com isso tudo. E a gente passou desde outubro para cá, então foi praticamente um ano sofrendo. E a gente achando, Deus,
O Senhor não está ouvindo a gente, não está ouvindo o nosso clamor. Porque por mais que tem dias que nós estamos firmes e fortes na fé, tem dias que a gente desanima. Mas para a honra e a glória do Senhor, nós temos um Deus vivo. Deus é vivo, Deus faz milagre. O mesmo Deus dessa época aqui, ó, que realizava milagres, Ele continua fazendo na minha e na sua vida, amém? Irmãos, que vontade que eu estava de dar um dízimo bom, um dízimo gostoso aqui nessa igreja. Que vontade que eu estava. E glória a Deus, essa semana a gente pôde trazer o dízimo, a gente pôde fazer o Pix hoje e abençoar a casa do Senhor. Então, irmãos, Deus é tremendo. Como chegou a minha vez da minha família, vai chegar a sua. Deus não te esqueceu. Pode com essa palavra hoje para sua casa. Fale para o seu irmão, Deus não te esqueceu. Deus ainda faz milagre. Fala para ele. Fala, irmãos, Deus ainda faz milagres. Amém. Eu decreto na minha e na sua vida que essa semana será uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Que essa semana será uma semana de transformações. Que você vai prosperar. Tudo que não prosperou ainda esse ano, até esse mês. Do mês 1 até o mês 9, o que você ainda não prosperou, você vai prosperar nesse mês. Em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. A equipe de louvor, amém? Subir. Amém, amados. Você que foi tocado nessa noite com essa palavra, você que se coloca em tudo isso que eu falei aqui nessa noite, você que está passando algum momento e quer ser fortalecido, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, amém? Vem aqui, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não deixe o diabo atrapalhar, não deixe o diabo colocar dúvida em seu coração. Deus, Ele é um Deus vivo e Ele age na minha e na sua vida, amém? Deus, Ele é tremendo. E eu tenho certeza que semana que vem nós vamos colher milagres, porque Deus é quem faz. Deus é quem faz na minha vida e na sua. Então venha aqui na frente. Não perca o seu milagre. Não perca a sua bênção. Não deixe o diabo colocar dúvida em seu coração. Que toda vergonha caia por terra. Que você possa vir aqui e receber uma oração poderosa. Ô Senhor, vem agindo nessas vidas em nome de Jesus, Pai. Vem libertando cada mente. Liberta, Pai, toda mente. Todo pensamento errado caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento, Pai, maligno caia por terra em nome de Jesus. Que possa habitar o Espírito Santo do Senhor em cada mente aqui. Que Deus possa estar agindo em nome de Jesus. Que Deus possa estar fazendo um milagre nessa noite. Que Deus possa guardar todas as vidas aqui presentes para casa. Ou em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar agindo em nossas vidas. Que Deus possa estar trabalhando nessa noite em nossas causas. Que essa semana possa ser uma semana de renovo, uma semana de transformação. E que nós possamos continuar, Pai, firmes e fortes na Sua palavra. Que nós possamos, Pai, continuar com o coração galardoador, Pai. Que nós possamos, Pai, continuar com o coração, Pai, aberto às coisas de Deus. Levanta, Senhor, dizimistas e ofertantes fiéis na Sua obra, pessoas abençoadas. Levanta grandes empresários, Senhor, na sua casa, em nome de Jesus. Liberta, Pai, homens milionários nessa casa, em nome de Jesus.